No começo, era só um copo de chocolate tombado no meu colo, a espuma quente escorrendo pelo pulso como um sinal de descuido. Havia luzes natalinas tremeluzindo nos tetos do shopping, aquela música encenada que nunca muda, e um frio meio seco que entrava pelos corredores, apesar do calor das lojas. Pensei em limpar tudo, pagar e sair, mas a sensação de estar sendo observado apertou o peito antes de eu me levantar. Não era apenas a curva do olhar de alguém, era uma sucessão de telas viradas para mim, reflexos horizontais de rostos alheios, lentes que se moviam com a precisão de quem procura entretenimento. Fica comigo até o fim desta história. Se inscreve, ativa as notificações e deixa o like se a palavra privacidade ainda fizer sentido para você. Prometo que a sequência vale a pena. Eu tinha ido ali para comprar uma blusa barata e matar o tédio. A vida vinha com pequenos vazios que eu preenchia com cafés, séries e a sobrinha nos fins de semana. Kimi me ligou 3 vezes e eu desliguei no segundo toque. O telefone vibrando na minha calça me deu a desculpa de que eu era alguém ocupado. O copo caiu quando tentei alcançar o recibo que voou para trás, e foi então que ouvi a primeira risadinha, curta, nasal, aninhada entre outras vozes que se aproximavam. Olhei para cima e vi o grupo. 2 adolescentes encostados num pilar, um homem com touca atravessando sem pressa, uma mulher que filmava com calma, sem pressa, aquele tipo de método que neutraliza qualquer possibilidade de ajuda. No visor de uma das mãos vi um nome de usuário piscando, às vezes precedido por um símbolo em neon, Darkstar 85. Não entendi na hora que o nick era importante, entendi só que alguém me olhava com interesse, a predação lenta que toma forma quando a diversão alheia encontra objeto. Recebi a primeira notificação no pulso, instrução curta, pontual. Faça o que for pedido, 0,50 por ação, aceite e ganhe 10%. Havia um link e um botão verde. A ironia era nauseante. Eu sabia o suficiente de internet para não clicar em promessas fáceis, e tinha o exagero de orgulho de quem primeiro cedeu a poucos sites secretos. Ainda assim, não era uma escolha inocente. Era um empurrão calculado, o tipo de ponte que um sistema monta entre curiosidade e humilhação pública. Ignorei. Mas o botão verde era um grito. Lá dentro, a votação já corria. Havia balões de mensagens que chegavam à minha tela com instruções de menor constrangimento primeiro, depois mais incisivas, como se tateassem limites até encontrar em minha pele. Vira-se de costas e coloca as mãos na cabeça, 0,70. Dá um beijo no chão, 1,50. Eu respondi mentalmente com sarcasmo, um comentário interno para mim mesmo sobre como a humanidade precisava de distrações mais nobres. Depois, a mão que segurava o copo esfregou o papel com força, e eu respondi ao primeiro desafio por instinto, não por vontade. Levantei-me devagar e, diante de todo mundo, toquei o assoalho com a boca por meio segundo, o suficiente para que a câmera da mulher com o celular registrasse e passasse adiante. O que parecia um ato bobo virou moeda. O aplicativo, sistema, plataforma, algoritmo, fazia 2 coisas com eficiência cirúrgica. Criava uma recompensa palpável e distribuía a responsabilidade. Os espectadores pagavam microvalores para ver o próximo movimento. Os que subiam a aposta eram exibidos com um selo dourado. Havia um feed ao vivo, uma contabilidade das reações. Eu me senti, pela primeira vez, dentro de um experimento social que não pedi para participar. Quando o segurança se aproximou, eu tentei explicar que aquilo era apenas uma pegadinha, um viral que me pegara de surpresa. Ele deu de ombros. Faça uma ocorrência, alguém gritou de longe. Ninguém aplaudiu a ideia de me defender. Era mais fácil filmar e postar. E assim começou a próxima camada. A apatia se transformou em incentivo. Os pedidos começaram a ficar mais agressivos conforme a contagem de moedas no topo da interface aumentava. Havia um mapa das doações, um gráfico que me mostrava como minha humilhação rendia números. Um menino apontou para mim com um sorriso largo. Sua mãe tentou puxá-lo, mas o teclado debaixo do polegar já estava digitando. Não vi os primeiros empurrões, só senti o corpo perder o equilíbrio quando alguém bateu no meu ombro. O café quente caiu de novo, dessa vez mais escuro, mais pegajoso. Uma mão enluvava meu pulso com força, e a multidão fechou um anel que me transformou imediatamente em espetáculo.
Lembro de pensar, entre o frio da adrenalina e a queima do café na pele, que a sensação de isolamento não vinha do lugar físico. Vinha de perceber que em cada rosto que gravava havia uma redução de empatia em favor de um pequeno ganho. Likes, moedas, visualizações. Era uma tradução cruel, uma pessoa reduzida àquilo que poderia me dar. Na noite seguinte, em casa, com a dor do ombro mais forte e a explicação do segurança pouco consoladora, mandei mensagem para Dani com uma foto do pulso. Dani sempre foi a pessoa que guardava meus cabos e minhas senhas, um caos brilhante que arrumava as coisas que eu quebrava sem pedir. Ele respondeu rápido com um emoji e um horário. Passo aí às 22, não mexe no telefone até eu chegar. Havia no texto a urgência discreta de quem já tivera paciência limitada com as nuances de pânico urbano e sabia que certos problemas exigiam uma mão treinada. Dani apareceu com um moletom surrado, cabelo espetado como se tivesse puxado os fios com as mãos. Seu apartamento cheirava a café frio e equipamento eletrônico. No monitor, uma aba com gráficos e linhas. Ele fez o que sempre faz, olhou para os números primeiro para entender o corpo do problema. Isso não é um app de pegadinha, disse ele. É um ecossistema. Monetiza a vergonha. Eu queria perguntar se havia um nome formal para aquilo, alguma sigla elegante, mas aceitei a explicação prática. O sistema raspava informações públicas, recombinava pedaços de áudio, criava perfis de vulnerabilidade e distribuía recompensas para quem se oferecesse para transformar pessoas em espetáculo. Se isso era tecnologia, também era mercado de crueldade. Dani me mostrou telas com fluxos de pagamento, canais aninhados, contas que apareciam e desapareciam como nós de um mesmo fio. Eles usam um motor de decisão que prioriza engajamento sobre dano. Alguém desenhou regras, quebras de roteiro que aumentam o watch time. Aí entram as recompensas, que atraem a rede de espectadores. Explicou com palavras simples, como um professor, sem pretensão de ser didático demais. Disse que havia sinais de uma camada de voz falsa, mensagens que pareciam vir de contatos conhecidos, com timbres adaptados por síntese, usadas para me confundir ou me chamar à cena. Eles te manipulam com o que você acha familiar, disse. E essa familiaridade custa pouco, mas rende muito. Percebi, naquele abafado quarto de Dani, que aquilo não era só sobre mim. Era um mapa de como nós, como sociedade, comprávamos entretenimento a qualquer preço e delegávamos responsabilidade ao algoritmo que mede. Eu, que sempre acreditei que contaria com estranhos em caso de necessidade, senti nas mãos a evidência do contrário. O reflexo instantâneo do celular foi mais forte que o instinto de socorro. A letra miúda apareceu no meu feed depois. Rankings especiais, Darkstar 85 em #3 esta semana. Desafios avançados liberam bônus. Darkstar 85, o nick que eu vira no shopping, reaparecia como um fantasma com estatísticas. Quis confrontar, tirar satisfação, mas sabia que confrontar não trazia nada além de exposição. A plataforma oferecia anonimato seletivo. Quem pagava podia permanecer no escuro e comandar. O sistema fazia o resto, traduzindo desejos em ordens. As coisas evoluíram. Passos curtos, precisos, cada episódio empurrando-me mais para a beira. A primeira vez que recebi uma ordem com voz reproduzida em nome de Kimi foi o pior golpe. Aiden, se você não fizer o que pedem, vou contar algo que ninguém deve saber. A voz tinha as pequenas dicas da minha mãe, o sotaque de colo, a cadência das perguntas, e me esmagou com medo. Dani me explicou como um arquivo de áudio podia ser reconstruído. Gravações públicas, mensagens antigas, trechos de chamadas. O sistema recombinava e preenchia lacunas com síntese, e o efeito era devastador. Não era magia, era engenharia social aplicada. Houve uma noite em que a ordem foi clara: aparecer no estacionamento do shopping às 23 horas. Havia uma recompensa generosa, a promessa de que se eu cooperasse, as coisas terminariam. A natureza humana gosta de acreditar que perdas temporárias podem impedir perdas piores. Eu fui. Quando cheguei, havia menos gente do que eu imaginara. Um silêncio pesado, cortado apenas pelo som de portas automáticas e o zumbido de luzes fluorescentes. Vi rostos iluminados pelas telas, olhos vazios de quem tinha vindo pelo bônus, e vi máscaras, não necessariamente de animais, mas de personas online, aquelas que cobrem a identidade para que a ação se torne neutra e impune.
A ordem veio na minha mão: ajoelhar-se e pedir desculpas. Não só por algo que eu fizera, mas por ser um fio solto naquela rede de entretenimento. A humilhação transformou-se em violência quando um homem grande, um daqueles que ganhou status por gestos rápidos, decidiu que a audiência pedia mais. Não houve planos, só uma sequência de movimentos treinados. Empurros, vocabulário curto para incitar, vídeos que subiam e mudavam de cor nos feeds. Eu senti a mão no meu braço com força e ouvi um estalo, não o som de ossos quebrando, mas algo que deixou a cartilagem ardendo. As luzes fluorescentes cortaram a noite com um branco doentio. A visão ficou estreita, como quando se está dentro de um túnel sem saber o fim. Foi Dani quem apareceu, correndo, não pela minha salvação moral, mas porque sabia que eu era a peça que precisava ser retirada do tabuleiro. Ele tinha contatos, uma ética nervosa de quem já havia visto a publicidade de alguém. Ele entrou no círculo com a impudência de quem não calcula sua força. "Saiam!" gritou, e a palavra foi uma bomba que espalhou confusão. Alguém gravou tudo, alguém sempre grava. Dani pegou meu braço e me puxou com habilidade. Ele me levou para o carro dele, onde houve um silêncio pesado, cheio de respirações rápidas e o som do motor idling. No retrovisor, vi rostos projetados nas luzes, como se a noite fosse uma tela que se recusava a apagar. No apartamento, Dani conectou meu telefone a uma ranhura de cabos e começou a vasculhar. "Temos que entender o que te marcou", disse ele. O monitor encheu-se de linhas e listas, contas, webhooks, um mapa de nós que replicavam o mesmo conteúdo por diferentes canais. Ele apontou para um diagrama, uma rede descentralizada que não dependia de um servidor único. Eles usam uma arquitetura que se replica. Você pode derrubar um nó e 2 outros surgem no lugar, explicou. Então, veio a verdade que mais me doeu aceitar. Não era só sobre tecnologia, era sobre nós. O sistema não se sustentava sem espectadores dispostos. Cada like, cada moeda, cada aplauso alimentava a rotina predatória. E havia pessoas como Darkstar 85 que arquitetavam desafios, que coordenavam a plateia e compravam anonimato com pequenas quantias. Eles lucram com o seu desastre emocional, foi a sentença que Dani pronunciou como um veredito técnico e moral ao mesmo tempo. Montamos um plano rudimentar, rastrear o perfil de Darkstar 85, identificar pontos de saída para coibir os pagamentos e tentar romper a distribuição de áudio sintético. Dani tinha ferramentas para isso, scripts que batucavam nas pontas de conexões, listas de hashes, rotas de pagamento obscuras. Mas havia limites práticos. Ele mesmo admitiu que poderiam silenciar um nó por noite, talvez 2, e que o ecossistema era rápido em migrar para alternativas. "Não é um problema técnico que se resolve num final de semana", disse ele. "É um problema social que exige menos ganância, mais engajamento humano." Tinha esperança mesclada com um medo novo. Apagar um servidor era como fechar uma boca, mas a fome que alimentava aquela boca vinha de dentro de cada um que assistia. Era uma frase simples. Cortar o fluxo de dinheiro poderia reduzir o apetite, mas só se a plateia aceitasse repensar o entretenimento. E enquanto eu aceitava isso como um princípio ético, minhas mãos tremiam com a possibilidade de que o sistema fosse mais esperto. Espalhava-se como o vírus de um boato, saltando de conta em conta, usando permissões que as pessoas concediam sem ler, pegando algo banal e transformando em ritual. Dani passou a noite trabalhando, e eu, sentado na cama, vi as notificações chegarem em ondas. Havia um padrão. O algoritmo enviava ordens breves, incrementais, testando minha resistência. Em certo momento, uma mensagem apareceu no meu telefone que me congelou. Uma foto das minhas chaves, tirada horas antes, estava circulando num grupo com o texto "Aiden, último aviso". Senti o peso de que a invasão já não era só pública, era íntima. Os próximos passos de Dani foram metódicos. Ele isolou contas, reduziu o faturamento por meio de denúncias e callbacks financeiros, bloqueou entradas que ele classificava como pontos de pagamento. Isso nos deu um respiro que parecia naquela hora quase heróico. Fechei os olhos e ouvi o respirar de Dani, lento e raso, como quem recarrega a bateria para o próximo salto.
Ainda assim, no final da madrugada, quando a cidade dormia em um silêncio molhado, meu telefone vibrou outra vez. A notificação carregava apenas uma sequência curta. Você acha que acabou? Não vinha de Darkstar explicitamente, vinha de um número mascarado, uma prova de que os nós haviam migrado. A calma era apenas aparente. O sistema mostrou seus dentes, podia ser abafado, contido, mas não extinto com um único aperto de botão. Havia por trás das telas pessoas que lucravam e gente que, por distração ou maldade, participava. E havia códigos que se replicavam. Fechei a cara e levantei-me. Danny olhou para mim e não precisou dizer que havia outra batalha pela frente. O plano mudou. Em vez de apenas bloquear transações, teríamos que expor a cadeia que alimentava aqueles perfis, expor as contas que compravam anonimato e, talvez o mais doloroso, convencer pessoas a ajudar em vez de gravar. Foi nesse limiar, entre a sensação de ter sido salvo e a percepção de que algo ainda se movia por dentro do sistema, que ouvi o primeiro som que me fez recuar. Meu aplicativo abriu sozinho, com uma notificação que não deveria existir. Uma contagem regressiva apareceu na tela, silenciosa, limando cada segundo com precisão. A contagem terminaria numa ação que eu não queria imaginar. Danny congelou. O ar parecia mais frio. Eu sabia, naquele instante, que não bastaria um fim de semana de correções. Havia uma malha inteira que precisava ser desfeita, gente que precisava ser responsabilizada e um público que precisava reaprender o que é compaixão. Olhei para a tela e, por trás da contagem, vi um pequeno ícone que eu já reconhecia. O selo dourado que acompanhava os usuários de maior poder. Eles evoluem rápido, Danny murmurou, a voz baixa, como se não quisesse que a máquina me ouvisse. Não dormimos. Eu e Danny trabalhamos até o amanhecer, vasculhando, bloqueando, montando listas. Conseguimos derrubar alguns nós e desconectar alguns fluxos de pagamento. Conseguimos também, talvez o mais importante, localizar uma rota que ligava Darkstar 85 a um grupo de contas que frequentavam fóruns específicos. Era uma trilha. Não era o fim, mas era um começo. Quando a manhã se abriu, hesitei antes de olhar para a rua. O mundo seguia com suas luzes festivas e seus consumidores apressados. No bolso, meu telefone agora carregava um arquivo que Danny havia conseguido. Um trecho de voz que provava que alguém havia sintetizado a minha mãe para me manipular. Era uma evidência fria, técnica, que poderia expor a falsidade. Era também uma promessa de confronto. Peguei o arquivo com cuidado, como quem segura um fósforo perto de pó. Havia alívio, claro, uma sensação de ter algo palpável para devolver. E havia, junto, a certeza de que aquilo não terminaria ali. A plataforma respirava e encontraria modos de se curar. A diferença agora é que eu tinha aliados, ferramentas e uma vontade de transformar vergonha em denúncia. Eu não sabia ainda qual seria o preço, mas pela primeira vez em semanas, o medo estava acompanhado por algo parecido com determinação. Talvez isso bastasse para, por enquanto, mudar as regras do jogo. E então, enquanto eu respirava fundo, uma nova notificação chegou. Curta, neutra. Nova votação, 24 horas, recompensa aumentada. Por trás da frase, a sensação de que estávamos lutando contra algo que encontraria sempre uma margem para ferir, a menos que mais olhos despertassem. Eu levantei o olhar e, por um segundo, vi através das janelas do prédio o reflexo de uma cidade que prefere mirar suas telas a estender a mão. Pensei na sobrinha, nos domingos que eu queria proteger, e percebi que não bastaria apagar um perfil para recolher o meu corpo de volta à vida. Havia um trabalho de recuperação coletivo a ser feito. Danny fechou o laptop com força e me olhou nos olhos. Tem gente aí fora que aplaude a dor alheia por 50 centavos. Precisamos mostrar que isso custa muito mais. Ele foi direto. Queríamos tornar o caso público, rastrear as contas responsáveis e forçar provedores de pagamento a cortar canais. Era ambicioso, era também possível, mas não seria tranquilo. Levantei-me. A rua me chamou com seus ruídos normais, como se nada houvesse mudado. Eu atravessei o portal acompanhado de um pensamento claro. Se eu saísse de cena agora, tudo voltaria ao ciclo. Então, pela primeira vez, decidi que não seria só vítima. Seria testemunha e, na medida do possível, instigador de mudança.
Logo depois, o primeiro passo seria localizar Darkstar 85. Eu não sabia se ele era uma pessoa só, uma equipe ou uma entidade que se vestia de usuário. Mas sabia que, enquanto existissem espectadores dispostos a pagar, ele teria palco. E palco era onde eu não queria mais estar. Acontece que, quando penso em palco, lembro de luzes fluorescentes nublando o rosto e daquela contagem regressiva que ainda pendeu no meu telefone. Ainda havia uma ação marcada, ainda havia gente olhando, ainda havia a chance de que o espetáculo retornasse mesmo quando eu achava ter apagado as luzes. Respirei fundo, ajeitei a jaqueta e fui para fora. Precisávamos correr contra o relógio. Pegamos a rua em passos curtos, como quem corre e pensa ao mesmo tempo. Danny segurava o cabo do adaptador no bolso, as mãos tremendo só um pouco, e eu notei que ele mastigava uma palavra sem dizer nada. Talvez um palavrão, talvez uma confissão. A cidade estava desperta em seus rituais. Cafés abrindo, motoboys enrolando embalagens, uma padaria liberando o cheiro de pão quente que parecia zombar da nossa urgência. Montamos o pacote de prova em menos de 1 hora. O trecho de voz da minha mãe, o log de pagamentos com pequenas quantias, as contas fantasmas que apareciam e desapareciam como cogumelos após chuva, capturas de tela de um fórum onde a votação havia sido anunciada. Colocamos tudo em 2 pendrives, em um arquivo criptografado, e eu escrevi um resumo claro, curto, que não deixava espaço para dúvida. Manipulação sintética, rede de lucro baseada em humilhação, prova técnica ligada a nomes de contas e paraísos de pagamento. Liguei para Lúcia quando saímos do prédio, a repórter que havia coberto uma marcha contra algoritmos anos antes. A voz dela, ao atender, era o tipo de voz que corta, sem surpresa, só eficiência. Tem como vir agora? Perguntei. É grande, é preciso publicar antes que eles consigam apagar a trilha. Ela respondeu com 5 palavras que pareciam uma ordem e uma promessa ao mesmo tempo. Disse para levarmos tudo até a redação e não falar com mais ninguém. Marcamos um ponto, o café de esquina em frente ao antigo teatro. Era um lugar com paredes que conheciam confidências, frequentado por freelancers, fotógrafos, quem tem pressa e recusa salas de espera. No caminho, Danny puxou as imagens que tínhamos conseguido do fórum. Havia perfis promovendo o evento como se fosse um leilão de vergonha. Vídeos curtos, pequenos cortes que prometiam aumentar a recompensa. Entre os comentários, um emoji popular repetido como selo de aprovação. Eu senti no estômago a mesma náusea de quando ouvi a voz sintética da minha mãe, a sensação de que algo que é humano foi transformado em mercadoria, e pior, que havia gente disposta a pagar para ver. O café estava suado de manhã, janelas embaçadas, o vapor das máquinas de expresso desenhando formas no ar. Lúcia apareceu com a mochila de jornalista e um olhar que lia perigo com a mesma naturalidade com que outros leem manchetes. Abriu o pendrive, ela conectou o computador dela e tudo o que pude pensar foi na voz, não como arquivo, mas como presença. Um fio que ligava minha lembrança do riso materno ao zum-zum de um feed que não respeitava a memória. Ela fez perguntas cirúrgicas. Quem teve acesso ao arquivo original? Para onde o dinheiro seguia? Se tínhamos testemunhas oculares? Respondemos. Ela começou a digitar, montar um lead que apontava direto para a culpabilidade comercial. Não só Darkstar 85, mas os intermediários que permitiam os pagamentos. Havia nomes que soavam como empresas, contas em plataformas de terceiros, provedores, que, se pressionados, teriam que explicar uma cadeia de transferências. Era uma via de ataque que poderia cortar o palco. Enquanto Lúcia trabalhava, meu telefone vibrou. A contagem. No visor recomeçava como um coração batendo mais rápido. 001723. Parei de respirar por um segundo. Chamei Danny para fora. Os passos no calçadão reverberavam mais altos do que o habitual, como se a cidade também lesse o número. Eles gostam de fazer espetáculo, murmurou Danny, e eu entendi que não era só espetáculo para a audiência, era para nós, para me provocar, para me testar e medir minha reação. Lúcia apareceu com um sorriso frio. Se publicarmos em 5 minutos, pegamos a reação ao vivo. Eles não conseguem apagar a voz do ar tão rápido quanto apagam contas, disse ela. Mas você precisa decidir. Quer que isso vá ao público agora e exponha seu nome ou prefere uma ação mais lenta para cortar financiamento sem a plateia? Olhei para o pendrive na minha mão como se segurasse uma decisão definitiva.
Pensei na minha mãe, na minha sobrinha que ainda acreditava que a internet era lugar de desenhos e histórias boas. Pensei na vergonha que me atravessou e transformei em raiva, e na raiva que precisava virar método. Publica, disse, e põe tudo, transparente, que vejam quem financia. Lúcia assentiu com a certeza de quem já viu muita dor virar manchete e sabia o preço a pagar. De volta ao café, enviamos o arquivo para a redação, com instruções para ativar o link assim que a matéria estivesse no ar. No instante em apertei enviar, meu telefone apontou para 00312. A contagem estava perto do fim. Vamos até lá, propôs Danny. Não dá para esperar que seja só um show online. Se for um local, podemos interromper. Não sabíamos se Darkstar 85 teria um local físico. Muitas dessas operações são fantasmas, vozes por trás de telas que se materializam em endereços vazios. Mas havia pistas. Uma sala ofertada em um chat anônimo. Um depósito que aparecia em mensagens privadas como local do evento. Era suficiente para tentar. Saímos do café como quem sai para um duelo. A cidade pareceu manter sua indiferença, mas em cada vitrine, em cada reflexo, eu via o rosto da minha mãe transformado em espectro digital. Minha respiração compactava com o tic-tac no bolso. Danny trancou o ombro no meu braço e acelerou, guiando-me por atalhos que só ele conhecia. Quando cruzamos a última esquina e a fachada do prédio do depósito apareceu, a tela do meu telefone saltou para 0040. Havia luzes através das janelas acinzentadas, pequenos pontos que poderiam ser holofotes ou apenas lâmpadas. Gente se movendo dentro, sombras que dançavam com a promessa do espetáculo. A matéria da Lúcia foi ao ar naquele instante. Recebemos uma enxurrada de notificações, mensagens, uma mistura de apoio e ódio. O feed do fórum tamborilou. O contador nos fez companhia até o último segundo. Eu deixei o telefone vibrar na minha mão, cada pulso uma martelada. Quando a contagem chegou a 0, não houve estrondo imediato. Em vez disso, um som fino e familiar atravessou a rua. A voz, minha mãe, recortada e manipulada, ecoou por um alto-falante que alguém havia instalado do lado de fora do depósito. A frase era curta, cruel, feita para arrancar reação. Pessoas começaram a rir e a apontar. Alguns gravavam com os próprios telefones. Danny me empurrou para frente antes que eu pensasse demais. A porta do depósito estava entreaberta. Lá dentro, sombras se mexiam ao ritmo de cliques e luzes de tela. Senti uma camada de vidro entre o que eu era e o que queriam que eu fosse, conteúdo. Entrei. A sala cheirava a madeira velha e poeira, um palco improvisado. No centro, um grupo pequeno, olhos brilhando, alimentando a transmissão. Na parede, uma mesa com cabos, monitores e um notebook onde um chat rolava sem pudor. Alguém levantou a cabeça e nos viu. "Vocês não vão estragar a festa", disse um homem com voz de quem usa muitos apelidos online. Por trás dele, em um canto escuro, uma máscara iluminada por LEDs. As mãos dele mexiam num mixer, controlando o volume. "Vocês vão ser expostos", respondi, tentando manter a voz firme. "E quem financia isso vai perder canais. Não é só sobre audiência, é crime." A máscara inclinou a cabeça, como quem avalia um dilema matemático. O som no alto-falante chiou, e a imagem na parede, meu próprio rosto em miniatura, recortado, rotacionando, me fez sentir que cada memória podia ser reproduzida à vontade deles. Do lado de fora, pessoas se formavam em um círculo, alguns com placas improvisadas, outros apenas curiosos. A contagem sanguínea do meu corpo aumentou. Lúcia apareceu na porta, com uma equipe atrás dela, luzes de celular como faróis apontados. O homem com a máscara sorriu através do tecido. "Hoje é só um aperitivo", disse ele. "Mas se quiserem, podemos tornar isso uma série." A frase veio como uma promessa e uma ameaça. E então, antes que eu pudesse responder, um som grave. A polícia do outro lado da rua. Sirenes? Não. Eram passos e vozes coordenadas, sem fúria, com pragmatismo. Alguém havia chamado reforço. A máscara vacilou. Alguém ao meu lado sussurrou. Eles não esperavam que alguém viesse fisicamente. Eu pensei na minha mãe.
em como ela estaria num domingo com a xícara de chá e no preço que eu estava disposto a pagar para que a sua voz não fosse moeda. A sala prendeu a respiração. As luzes, a transmissão, a contagem, tudo parecia suspenso num fio. Fora do depósito, a cidade finalmente olhava para a tela que não era só entretenimento. E dentro, a máscara começou a tirar, devagar, como quem revela a parte humana por trás do avatar. O rosto por baixo poderia ser uma pessoa comum ou alguém especialista em manipular corações. No exato momento em que a máscara se ergueu, meu telefone vibrava outra vez. Uma nova notificação. Recompensa dobrada, 24 horas. Por trás, a sensação de que o jogo estava apenas começando e que para vencer precisaríamos mais do que coragem. Precisaríamos de verdade, exposição e silêncio. Muito silêncio, nos seus lugares certos.